Mas como? Se a decisão do STJ é diferente, daí você tem que ir lá buscar. Não tem sentido uma coisa dessa. Na verdade, não tem sentido. Quer dizer, cria-se assim, uma insegurança jurídica, né, que traz... E por que eu quero dizer isso? Porque dentro dessa perspectiva do Estado constitucional, ela traz o neoconstitucionalismo, a volatilidade dos princípios, na verdade, e depois tem o seguinte, uma Constituição tão extensa como a nossa, tudo é constitucional. No Brasil não tem um debate que não seja submetido à Constituição, não tem. E o país não anda. O país não, isso me faz lembrar o Carrinheiro, que ele caminhando, Maurício Doutor, ele caminhando, era uma nova lei do município, onde estava sendo discutida a constitucionalidade, Ramon. Chegava lá, vale a lei do municipal que disse que os carrinheiros não podem transitar mais no trânsito, na rua tem que ir em outros lugares, que não pode ficar no carro que atrapalha os carros. Aí o repórter foi fazer uma entrevista com um deles que estava ali carregando, né? Essa atividade de PET, de papel e tudo, que é uma grande contribuição, latinha e tudo mais. Aí o cara suado no sol e tal, eu vi a câmera, botou ele no microfone, o que o senhor acha dessa lei? Ele olhou para a câmera e disse, isso deve ser inconstitucional. A inconstitucionalidade você sente, não é verdade? Você sente porque ela é valor, né? Ela é valor, ela é... Então, toda essa questão. Mas vamos continuar na nossa evolução. Do Estado liberal, do Estado social, com a evolução dos paradigmas. Já não é o paradigma do ser. E passamos para o Estado constitucional. E passamos por um outro Estado hoje, que é o Estado constitucional democrático e de direito. Esse sim. Esse que traz a necessária modificação de toda a transformação que nós queremos levar. É uma nova configuração da ordem jurídica. Porque o que aconteceu com toda essa questão dos princípios? Quando a questão da Constituição, o acesso à justiça, a primeira coisa, porque aí tem que explicar isso, o acesso à justiça, porque é uma justiça material, efetivamente, né? Essa questão da realização da justiça material, da efetividade, toda essa necessidade de concretização do direito. Não adianta ele existir em letra morta, porque o Brasil sempre foi assim, colocar o salário mínimo lá, que dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, que é uma mentira. E todo mundo sabe que é mentira. E que aquilo ali é a história... Primeiro que dizer que nós vivemos no Estado democrático de direito não existe. Nós vivemos no Estado de exceção. Se vocês escutar nos livros aí que vocês estudam, os livros dogmáticos, Estado democrático, isso é balela. Como é que nós vamos viver no Estado democrático de jeito com o mundo que está hoje? Que tudo vale pelos motivos, os fins justificam os meios? Você está me entendendo? Isso é regime de exceção. É regime de exceção, é jurisdição. Eu já escrevi muito sobre isso também, né? A excepcionalidade do... não quero entrar nessa matéria porque é outra questão, mas eu quero dizer o seguinte, que o modelo que nós chegamos com acesso à justiça é de um acesso exclusivo ao Poder Judiciário. Porque, você sabe por quê? Porque isso veio da influência do Capelletti, do Mauro Capelletti dos anos 70. Porque tem o projeto Florença, o Brasil não participou. Certo? No final da década de 60, muitos países participaram, aqui acho que o Uruguai, Chile participou, mas o Brasil não, porque aqui nosso problema era outro, nós tínhamos ditadura militar, civil e militar, 64, 68, não ia participar de projeto para saber qual o modelo de solução de conflito é o papel do Poder Judiciário. Nós estávamos lutando por outras coisas. Você está me entendendo? Era outra preocupação. Eles estavam lá, e o Capelletti e o Berengar fizeram aquela pesquisa multidisciplinar com todos os cientistas, com o mundial, todo mundo participou, e estatísticos, e sociólogos, e tal. Só que a perspectiva dele era processual. Ele é um processualista civil, Capelletti. E eles falaram sobre as ondas do direito, a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, vamos abrir para os pobres, vamos à assistência judiciária, todo o direito tem o acesso aberto e porta aberta, depois técnica, segunda onda, técnicas apropriadas, direito difuso, vamos fazer isso, porque os processualistas, eu sempre digo, eu estava comentando, o Brasil, ele tem processualistas num nível internacional. Os caras no Brasil que escrevem sobre o processo, porque vem da escola alemã, escola italiana, entendeu? E eles aperfeiçoam as técnicas lá, as ferramentas e tal, e coisas. Então síndrome, que eu chamo a síndrome da processualista. Como você vende livro em processo, como se estuda processo no direito, como as atenções se voltam ao processo. Então, mas pouco se escreve sobre teoria política, pouco se escreve sobre teoria do Estado, pouco se fala sobre certas questões que envolvem aquilo que é antecedente ao estudo do processo. Vocês estão me entendendo? Então,
nós vivemos um processo de processualização com essa abertura, com os princípios e tudo e tal. Então, nós vivemos num estado hoje da necessidade do Poder Judiciário como pai. Porque você pega o brasileiro que é vítima de fake news, que não tem capacidade de reflexão, que ele tem uma necessidade de uma autoridade, que ele não sabe, porque ele precisa de um Poder Judiciário para resolver o seu problema. Eu me lembro a diferença do brasileiro com o italiano. Quando fui para a Itália, eu fiquei 8 anos lá estudando, aí eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi, eu falei, tá aí, ó, entende, um observador social, né? Era ali na Piazza Independência, ali que estava ali, porque Roma, quem conhece, é um quadro caótico, porque aquela cidade que foi feita para andar cavalo e carroça, cada italiano daquele tem 3 carros, então não tem garagem, eles deixam tudo na rua e é uma bagunça, todo mundo quem buzina mais, quem é mais prepotente passa nas rotatórias. Então, eu vi uma discussão de trânsito, e aí, quando eu via que esses 2 italianos bravejando, um saiu do carro, e eles daqui a pouco eles se diminuíram o tom, entraram no carro e foram embora. Eu falei, se fosse no Brasil, já teria ido para porrada. O cara sai da... Você imagine? Você está lá, o cara sai na tua frente, o que você vai fazer? Se você sai correndo, ele vai vir um tiro. É a escalada do conflito. Então, o que eu percebi? Você está me entendendo? Que o brasileiro é super litigioso. Ele é super... Qualquer coisa ele vai no Poder Judiciário. E se puder, não precisar aí ninguém paga processo. Porque ninguém paga processo. Aqui é o seguinte, o processo tem um custo. Em todos os países do mundo, o processo paga quem perdeu. Compreende? É sucumbência. O próprio processo é pago pela própria parte. No Brasil, não. Quem paga é o povo. Não pode. Não pode fazer isso. Compreende? Porque você aumenta a litigiosidade. O espaço desse é aberto, com os direitos fundamentais para serem titulados. Os direitos... Porque é através do processo que você faz as políticas públicas, não pode? O processo não é para fazer política pública. O processo não é para fazer política. Ele pode estar inserido, mas não é. Ele não é para fazer política pública. Entra a judicialização, entra o ativismo judicial. O fenômeno da jurisdicionalização dos conflitos. Compreende? E isso aqui vai de ofensa às novas correntes do pensamento da análise econômica do direito. Um processo... Se gasta mais, era melhor pagar o conflito por vítima do que realmente deixar a discussão debater. Está aqui o professor Ramon, que é um teórico da análise econômica do direito, orientado pelo grande Fernando Araújo, que é um português... marco teórico da análise econômica do direito, e que é aquilo que nos dá essa visão pragmática, consequencialista, que nós precisamos desse novo modelo que eu entendo construir juntamente com uma nova configuração, fugindo do processo, fugindo da judicialização, desencadeando processos de variedades. O acesso à justiça não é acesso ao Poder Judiciário, exclusivamente. Para o Poder Judiciário cabe aquelas hipóteses específicas onde é necessário firmar jurisprudência, de acordo com a hierarquia que vem dentro do sistema de vinculante. Porque quem trouxe isso não foi o projeto Florença, que nós estamos influenciados. Não foi da década de 70, não foi, porque nós não vivenciamos esse projeto Florença. É muito citado e pouco conhecido. Na verdade, você já deve ter ouvido falar do Mário Capelletti, das ondas renovatórias do direito e tudo mais, mas o que vocês deveriam estudar não é o projeto Florença, porque esse o Brasil não participou. Vocês deveriam estudar o documento do 319S do Banco Mundial. Esse sim desencadeou, que foi uma nova ordem que veio de um novo modelo. Esse sim o Brasil se vinculou, um novo modelo feito pelo Banco Mundial, e que ele tinha como finalidade a segurança das relações jurídicas da globalização. Nós temos que ter um poder judiciário que seja capaz de buscar investimento aqui, nessa ordem globalizada. Como é que o chinês e a Coreia vêm fazer negócio aqui, se esse poder judiciário, que cada cabeça é uma sentença, essa coisa. Então veio isso aqui, 319S, veio, fixou a reforma do poder judiciário. Estabeleceu o CNJ. Estabeleceu os métodos alternativos de resolução de conflito. Estabeleceu uma série de coisas. Você está me entendendo que hoje a reforma do Poder Judiciário é aquele que guia. Você está entendendo? Nossa, o CNJ, o suma vinculante, decisões repetitivas, tudo isso que nós temos de processo aqui, ele veio do Banco Mundial. Do Banco Mundial, que veio para dar segurança jurídica, mas eles trouxeram os métodos alternativos, e o Tribunal de Multiportas, isso trouxeram. Trouxeram tecnologia,
trouxeram uma mediação online, trouxe os trouxe todas essas questões. Então, aí chegamos aonde que eu queria chegar e sintetizar.